Se já te equilibrastes, do ponto de vista do sentimento e do raciocínio, detendo a possibilidade de conservares o pensamento reto, por cima dos próprios ombros, compadece-te dos teus irmãos que ainda não te alcançaram a eminência espiritual e ampara-lhes o reajuste em bases da simpatia e cooperação. E aí, galera, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, sobre a importância das acrobacias nas artes marciais. Primeira coisa aí que eu quero mencionar para vocês é o seguinte: tem pessoas que, como não fazem, né, tem uma lógica retorcida e distorcida de toda a história. E vai dizer, né, porque ela não faz acrobacia, ela não pratica algo ali, ela vai ter uma visão, uma lógica distorcida. E vai ter aquela ideia e vai espalhar, né, que as acrobacias não servem para coisa alguma, sendo que não é bem assim. Espero que não tenha ninguém desse porte, que tenha esse nível aí de pensamento aqui. Se tiver, vai ter que ouvir algumas verdades aqui que eu vou falar agora. As acrobacias são muito importantes, simplesmente que elas forjam a motricidade. Se tu quer aumentar a tua destreza, a tua agilidade, tu vai ter que fazer um trabalho focado em acrobacias, em flexibilidade, em preparo físico. Um leva ao outro. As acrobacias são importantes para a prática de artes marciais. Elas são a parte suprema das artes marciais, de suma importância para desenvolvimento articular, movimento e deslocamento adequado, controle corporal, força, resistência e explosão, equilíbrio e precisão, destreza e agilidade, e o principal, forjando a motricidade, eleva os sentidos ao mais alto grau. Os sentidos são uma das partes mais importantes num combate, se bobear é a mais importante. Sem os sentidos não seríamos capazes de perceber as variações ao nosso redor, consequentemente, de produzir uma ação adequada diante de um perigo. Quer dizer que se os sentidos estiverem lentos, a pessoa não conseguirá reagir de forma adequada a determinado perigo, por exemplo, se distanciar de um golpe para não tomá-lo. Isso porque os sentidos são responsáveis pela nossa capacidade de interpretar o ambiente, ou seja, captar diferentes estímulos ao nosso redor. Eles nos garantem a percepção do ambiente em que estamos inseridos, reconhecendo tudo que está ao nosso redor, identificando se algo oferece ou não perigo à nossa sobrevivência. Com os sentidos ao mais alto grau possibilita melhores reações lendo de forma mais veloz o ambiente. Além disso, tudo que for fazer será mais rápido. Um simples soco, por exemplo, se torna mais veloz, fazendo esse tipo de treino para aumentar os sentidos ao mais alto grau. Para elevar os sentidos deve-se combinar treinos de acrobacias com sobrecarga progressiva, cada vez elevando a dificuldade dos movimentos até conseguir executar os movimentos com os olhos vendados, para aumentar a velocidade de resposta do cérebro. Deve-se ainda decorar textos ou melhor livros inteiros para aumentar os seus comandos elevando os sentidos ao mais alto grau. Os comandos vão tornar a ordem de execução dos movimentos mais veloz. Como dito, faz-se isso decorando livros inteiros. Sem fortalecer os comandos de seu cérebro, seus sentidos não ficarão ao mais alto grau. A resposta é a velocidade que seu corpo recebe os comandos de seu cérebro. Faça isso treinando acrobacias. Combinando tudo isso aumentará seus sentidos ao mais alto grau. Como puderam ver, as acrobacias nas artes marciais são de extrema importância. Siga essas dicas e suas habilidades aumentarão. Um leva ao outro. Tu não vai conseguir treinar acrobacias da maneira mais adequada possível, ganhar aquela agilidade e desenvolver suas características ali. Não adianta ter vontade se não tiver disciplina. É isso que eu estou tentando falar. A lógica é muito importante. Não adianta ter vontade se não ter disciplina. Tem que ter constância nos treinamentos. Tem que ter os requisitos para levar ao outro. É assim que funciona. Um depende do outro. As acrobacias são importantes para forjar a destreza, para forjar a motricidade. Precisão, velocidade, agilidade, equilíbrio
força, resistência, explosão, tudo isso influencia na hora do combate. E o que as acrobacias precisam? De tudo isso e mais um pouco. Coragem também, vai forjar coragem. As acrobacias, elas já são algo aí treinado já há milênios. E os grandes mestres, eles treinavam as acrobacias para isso, para forjar a motricidade. Ah, mas Adriano, eu vou chegar ali no combate e vou ficar fazendo acrobacias. Não necessariamente, né? Tu não vai ficar ali, tu não tá no circo ali no combate. Não vai tornar o combate um circo. A não ser que o teu adversário seja alguém ali que não tem experiência alguma, né? Aí pode ser que seja possível, né? Vai ser possível fazer isso. Ou se tu tiver uma equivalência em grau muito mais elevada do que do teu adversário. Aí tu pode fazer um show ali, um espetáculo, né? Ali, enfrentando ele. Isso tudo depende do grau. Força ou técnica, seja lá qual for a diferença, tudo vai ser distinguido pelo grau. Quem vence? Força ou técnica? Por exemplo, não adianta tu ter técnica se tu não tem força. Não adianta tu ter só força se tu não tem técnica. Vamos supor que tu tenha só técnica, mas não tenha força. A diferença aqui vai ser em grau. Vamos supor, se o teu adversário tem uma força absurdamente muito mais elevada e ele se diferencia, ele se distancia na equivalência de força dele em relação à tua de técnica ou qualquer outra coisa. Ele é o Broly, vamos supor. E tu tá ali só com tuas técnicazinhas. Pode tentar fazer o que quiser ali que tu não vai ganhar dele. Não vai ganhar. Tu vai dar um soco ali, quebra a mão, né? Achei um exemplo para dar. Poderia ser o contrário, né, também. Poderia ser o contrário. Vai enfrentar ali alguém só com força e tu vai enfrentar o Ito lá, um cara super técnico que usa os pontos vitais e ele tem força também, resistência. O que vai acontecer? Acho que esses caras ali não treinam acrobacias para aumentar a agilidade, a motricidade? Obviamente que sim, né? Obviamente que sim. O Broly não faz lá as acrobacias dele ali no combate para a técnica de evasão, esquiva, alguma coisa? Faz! Utilizando o exemplo que eu dei antes, foi o melhor exemplo que eu encontrei aqui na hora para dar. Poderia ser outro? Poderia. Mas eu encontrei esse agora durante a explicação. E ali, para enfrentar o Ito. Para enfrentar o Ito só a base de força, o Vegeta tentou fazer isso, né? O que é que aconteceu? O quê? Olha lá! Impossível! Não durou muito. O Ito ali, um cara muito técnico e com todo o preparo físico que ele tem. Todo o preparo físico que ele tem, acertou os pontos vitais e o Vegeta caiu. Não tem o que dizer. Na força bruta, o Goku também, lá ali no começo, não ia conseguir vencer. Como que o Goku venceu o Ito? Com técnica. Ele desvendou a técnica do Ito. Ele desvendou a técnica do Ito para poder enfrentar ele. Do contrário, ele não teria conseguido. E o Ito salta no tempo. Ele salta no tempo. E aí o Goku fez o quê? Foi lá e destruiu a técnica dele, né? Descobriu uma maneira de enfrentar ele. Como enfrentar a técnica do Ito. Ele fez isso. E por causa disso ele ganhou. E é aí que tá. As pessoas estão hoje tendo uma lógica muito distorcida da história. Não só disso que eu estou falando agora, mas de tudo o que acontece. Tem a lógica retorcida, distorcida. Como é que pode? Olha onde a gente está chegando hoje. Esse é o problema. Encontrei um ponto aqui do vídeo para falar disso. A distorção que está acontecendo é muito grande. Eu tenho um objetivo. Eu estou estudando, eu vou estudar muito para isso também. E eu vou tentar salvar o que resta das artes marciais. Eu sei que só eu falar agora não adianta. Sei que não adianta. Mas eu faço o que eu posso aqui no canal para mostrar para as pessoas como é. Eu faço. E agora eu estou explicando sobre as acrobacias, que é a importância dela. As acrobacias, elas vão forjar a motricidade. Eu já falei 1000 vezes isso aqui no canal. Vai forjar o equilíbrio ali,
Os bruxos, por exemplo, tu não vai conseguir, no caso, enfrentar deixa eu pensar aqui, um grifo, só um exemplo, aí, se tu não tiver os teus sentidos apurados e não passar pelas mutações. Eu fiz o vídeo aí que eu falei sobre o olho de gato dos bruxos, como que ele surge. Ele surge com os sentidos sendo aumentados ao mais alto grau. É assim que ele surge. E como é que eles treinam isso? Com acrobacias lá. Tem um exemplo lá no vídeo. Dê uma olhada aí, tá no card, ó. Olha aí no card. Olhem lá. É com acrobacias, com exercícios lá para aumentar os sentidos. As acrobacias fazem isso. Tem a menina ali, a Siri, né? Que ela faz lá as acrobacias no poste. Isso é muito importante. Muito importante. O que ela treina ali? Os sentidos, o equilíbrio, a destreza, né? A agilidade, precisão, domínio corporal, coragem. Quanta coisa ela consegue treinar ali. Quanta coisa. E ainda faz aí um cardio daqueles, né? Tudo isso para passar pelas mutações e desenvolver os sentidos e elevar ao mais alto grau. Isso aí é muito importante. As acrobacias fazem isso. Aí tu vê aí, tá lotado, mas tá lotado. Sabe quando eu digo lotado? Sabe aquele ônibus que tá cheio e não cabe mais gente até a porta? Tá pior que isso. Tá pior. Os falsos mestres aí. Primeira coisa, o falso mestre ele vai se intitular mestre já, né? Eu sou isso, aquilo. É porcaria nenhuma. Não é. Aí, o que acontece? Isso aí tá acontecendo pra caramba. Aquela ideia, né? Compartilhando agora uma informação muito importante com vocês. Tem até o filme no Telegram que eu disponibilizei. É sobre o Tai Chi. O que acontece aqui? O Tai Chi é um estilo proibido. E o nome, no passado, era estilo Shen de Kung Fu. E lá no filme mostra como que ele foi nomeado, né? Que ele vai lá no finalzinho lá, o príncipe nomeia o estilo. A gente tem que passar lá para assistir o filme. Está lá, Tai Chi Zero é o nome. Acho alguma coisa assim. Ou Mestre da Guerra, quem quiser pesquisar aí no Google, pesquisa. Vai ter aí. Não tem acrobacias lá? Tem, né? A diferença do Tai Chi verdadeiro, que é o proibido, pro Tai Chi que estão ensinando hoje. Eles ensinam esse Tai Chi como se ele fosse o verdadeiro, mas não é. E aí a pessoa, né, tem aí alguns vídeos no YouTube, e aí a pessoa vai pro combate e passa vergonha, porque elas descobrem que aquele estilo, né, aquelas práticas de combate que eles estavam treinando ali não funciona. Não funciona, porque o estilo é proibido e as técnicas estão ocultas. Tá aí uma das revelações para vocês. E as acrobacias é como eu disse para vocês. Tu quer se movimentar melhor no combate, tu quer ter mais equilíbrio, vai ter que treinar acrobacia. Senão vai acontecer que nem esses caras aí, né? Esses caras se intitulam mestre, aí depois vem alguém, um caçador de fanfarrão. Tem bastante. Eles procuram o fanfarrão para lutar. Aí vai enfrentar um falso mestre. O falso mestre geralmente ele vai ter umas técnicas ali que, né, cinematográficas. Ele vai fazer um tutorial, vai aparecer umas cenas inacreditáveis, acerta ali um ponto vital, o cara cai, né, na hora. Só que aí essa pessoa chega no combate e vai lutar, um empurrãozinho cai no chão. E aí que tá o problema, ela não fez nenhum preparo físico, ela não treinou ali para isso. Ela não tem equilíbrio para se manter em pé, ela não tem noção de postura e guarda para se manter em pé. Aí qualquer empurrãozinho ela cai, porque ela não fez o preparo físico adequado para isso. A mesma coisa que acontece nas outras artes, nos outros estilos também está acontecendo muito. As pessoas não estão fazendo preparo físico, não fazem mais preparo físico, é só papo, e vão lá também treinar técnica. Tem uma história que eu contei, né? Calistenia, a importância da calistenia nas artes marciais. Dei uma olhada ali. Eu falei lá uma história sobre um monge que enfrentou o Miyamoto Musashi. Olhem lá o que aconteceu com o monge. Passou vergonha. Ele só se baseou em técnicas. E o que aconteceu? Foi enfrentar o Miyamoto Musashi.
que tinha técnica e força. No caso, ao contrário. O monge só treinava a técnica. E o Miyamoto Musashi, ele só estava se baseando em força naquela ocasião, né? Naquela época que ele estava treinando. Não era muito longe ali do início da carreira dele como samurai. Ele tinha muita força. E tinha algumas técnicas básicas ali, de contra-ataque, com armadura e escudo. O monge passou vergonha, porque ele não tinha noção. Mesmo o mestre tendo avisando ele para treinar o preparo físico e não só as técnicas, não adiantou o aviso e ele foi lá e perdeu. Mas agora, para não fugir do assunto aqui, as acrobacias elas são tão importantes por causa disso, porque vai trabalhar a flexibilidade, a tua precisão, o teu deslocamento, o teu equilíbrio, a tua resistência, a tua explosão, a tua forma, a postura que tu vai agir. O teu deslocamento, a velocidade e a tua agilidade vão ser mais rápidas e mais velozes. Não importa a velocidade que tu vai evoluir, desde que tu evolua e siga em frente. Isso é importante. Não é só vir ali, não sei o que. Vai todo dia fazer a mesma coisa? Não. Todo dia jab, direto e chute lá? Não. Não vai fazer isso. Ou no Muay Thai ali, todo dia dá madrome? Todo dia? Madrome dói madrome? Não, né? Não vai fazer só isso. Não pode fazer sempre a mesma coisa. Tu vai ter que treinar outras coisas para te se distanciar em grau da equivalência em relação a teus objetivos. Isso aí é importante. Como é que tu se distancia em grau em relação desde o dia que tu nasceu? Evoluindo. Porque o segredo da evolução é que todo início precisa de um começo para começar o desenvolvimento. É assim que é e assim que deve ser. Para te se deslocar numa velocidade mais rápida, tu vai ter que treinar acrobacias, porque as acrobacias aumentam os teus sentidos. Quando tu executa um salto mortal, quem executa um salto mortal aí? Deixa nos comentários. Qual é a sensação que tu sente ao executar? Não é uma sensação impressionante? Aquela sensação ali, aumenta os teus sentidos. Aumenta. Ali tu precisa combinar técnica e postura para executar qualquer movimento, para te girar no teu próprio eixo de rotação ou subir um pouco mais do que ele. O teu eixo máximo de rotação é ter essa noção que tu vai projetar o teu salto e vai só tirar teus pés do chão quando teus joelhos esticarem totalmente para pegar a altura máxima. Se tu saltar com os joelhos dobrados, por exemplo, já não vai pegar a altura máxima, porque tu vai girar com teus joelhos dobrados e essa altura, alguns centímetros ali, tu vai perder porque não esticou totalmente o joelho. São noções assim que fazem a diferença. Postura na hora do combate, deslocamento adequado, se movimentar da forma correta e não se movimentar de qualquer jeito. Aí a pessoa coloca o pé na frente, quando está se deslocando, a outra cai, porque não treinou direito. Tá, e a importância das acrobacias, elas aumentam os sentidos. Ou quando a pessoa vai te dar um soco, quanto mais alto for os teus sentidos, vai ser mais fácil para ti esquivar deles. Eu também vou trazer tutorial de esquiva aí pro canal. Tem muita coisa errada sobre esquiva também. Eu sou uma pessoa que analisa as coisas e vê o que está errado. Eu nunca fico me vangloriando por aí e geralmente vem alguém aí que quer competir com as minhas técnicas, né? Eu fico só ouvindo, falando, como se eu não soubesse de coisa alguma. Isso eu faço. Eu assumo aí que eu faço isso. Me faço bastante também para ver só como as pessoas vão reagir. E aí depois, né, eu tô aqui fazendo tutorial, mostrando como que deve ser. E eu vou mostrar aí como que esquivar corretamente. Pessoas se vangloriando. Quantas já vieram até mim? Vocês não têm ideia de quantas pessoas, às vezes eu estou treinando, seja na praça ou seja na academia, em algum lugar, sempre tem alguém que vem me encher o saco. Eu fico, né, ali. Sou o cara, eu não sei de coisa alguma, eu não sei nada. E deixa eles falar. Aí vem alguém, eu sou quinto dan, não sei o que. Sempre.
Não sei como pode isso. Parece que eu puxo essas coisas. Aí começam a falar. Sempre, né, tem alguma coisa para corrigir nas minhas técnicas. Aí eu pergunto, e o que tá faltando? E aí eles demonstram. E aí eu digo às vezes, tá faltando enraização, aí tu não enraizou esse teu golpe. E aí a pessoa nem sabe, né, o que é enraização. Fica me olhando e inventa alguma coisa aí pra falar. Diz que é isso, que é aquilo, não sei o que. Não pode fazer isso. Um verdadeiro mestre, ele não vai nunca se vangloriar como um mestre. É os outros aí, os discípulos vão chegar e vão dizer assim, e aí mestre, como é que tá? Porque elas que vão decidir se ele vai ser o mestre delas ou não. Se a pessoa não quer, não aceita a outra pessoa como mestre, não adianta. Não vai chamar de mestre, vai chamar pelo nome. Ou nem isso, vai chamar assim, ó. Ô! Parece que tá chamando um boi, né? Mas não chama de mestre. Aí tem uns lá que começam, eu sou o teu mestre. Eu sou não sei o que. Tá errado, não é? É os outros que tem que te considerar. Vamos supor assim. É isso que deve ser. Eu, por exemplo, eu não me considero mestre de coisa alguma. E quando vê, tem alguém me chamando de mestre. Mas eu não pedi para ser chamado assim. Então, por que tem que treinar as acrobacias? Para recapitular aqui com vocês. Para aumentar os sentidos. Para aumentar a tua motricidade. Quem não treinar, já vai ter aí diferença em grau. Vai estar em desvantagem em relação a ti. Deu para entender? Por isso que os mestres hoje, os professores de capoeira aí, quem pratica capoeira, tem muito mais facilidade em aprender as coisas e desenvolver, né, as habilidades por causa das acrobacias. Quando elas aumentam os sentidos, elas aumentam muita coisa ali, o equilíbrio, a flexibilidade, a força, a resistência, controle, o deslocamento da forma mais adequada. Dessa forma tu não vai cair sozinho. Por isso que é tão importante o treino de acrobacias para elevar os sentidos no mais alto grau. As acrobacias, principalmente os saltos mortais, por exemplo, a trave de equilíbrio, importantíssimo para elevar os sentidos. Então, não esqueçam disso. Se algum dia alguém quiser te desvalorizar aí, porque tu salta, não sei o que, não serve para nada. Não serve para coisa alguma, né, acrobacias. Aí tu explica para ela, não, as acrobacias forjam a tua motricidade, a tua destreza, a tua agilidade, o teu equilíbrio, o teu controle corporal e elevam os sentidos ao mais alto grau. Quer dizer que tu vai esquivar com muito mais facilidade, tu vai ter mais facilidade. E acompanhando o canal aqui, tu vai aprender técnicas de esquiva e tu não precisa depender de direções. Por exemplo, essas esquivas que ensinam hoje por aí. Vira o ombro pra cá, vira o pra cá pra esquivar. Aí tu vai ter que depender de direção. Se a pessoa esquivar, der o soco da mão ali, vai ter que ir pra determinar a direção, certo? Agora se tu errar a direção com a técnica dessa, vai levar. Por isso que essas técnicas de esquiva que eu tenho para trazer para vocês são importantíssimas e já são aí utilizadas há milênios pelos guerreiros de mais alto grau para esquivar, para não ter que depender de quê? De esquiva. Alguém vai vir ali com uma espada, atacar a pessoa e a pessoa tem que depender da direção. Eu tenho que sair para cá. E se tu errar, hein? Se tu errar, e se a pessoa ali utilizar uma fita, ela ataca pra cá quando... E aí? Vai depender de direções? Não, né? Por isso tem que aprender as técnicas aí, para não depender de direção. A esquiva que vai funcionar sempre. Ela só não vai funcionar quando tu errar o tempo. Agora, tu pode ir para qualquer direção, ela vai funcionar. Isso aí que é uma esquiva. E eu vou trazer aqui pro canal, para vocês aprender, quem tá focado em aprender a verdadeira arte marcial. Beleza? Então é isso aí. Se perguntarem sobre acrobacia, agora você já sabe, né? Ajuda a se locomover da melhor forma possível, aumenta o equilíbrio, a resistência, a força, a explosão, eleva o sentido ao mais alto grau, forjando a motricidade. É isso que as acrobacias fazem. Essa é a importância das acrobacias nas artes marciais. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais aí uma informação muito importante para a galera
E para quem tem a lógica distorcida da história, está aí as informações para elevar os sentidos ao mais alto grau e forjando a motricidade. Valeu, até a próxima e bons treinos. Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado!